A Fraternidade Espírita Chico Xavier apresenta A Página Amiga, o audiobook do livro Missionários da Luz. Capítulo 15 – Fracasso. Verificando o meu aproveitamento no caso de Segismundo, Alexandre, sempre útil ao despedir-se dos construtores, dirigiu-se ao diretor deles asseverando: agradeço a você, Apuleio, quanto fez por André nestes últimos dias. Nosso companheiro não esquecerá seu concurso amável. O diretor sorriu, disse-me palavras de encorajamento e, quando se dispunha a sair em definitivo, meu orientador lhe observou: nosso amigo, porém, necessita consolidar ensinamentos recebidos. André acompanhou um caso normal de reencarnação, no qual um esposo honesto cedeu inicialmente aos nossos rogos para que Segismundo renascesse com serenidade imprescindível. Viu de perto um coração maternal, sensível e devotado, e permaneceu em estudo numa câmara conjugal defendida pelo poder sagrado da prece e reconfortada pela proteção do plano superior. Entretanto, seria justo observar-se algum processo diferente dos que existem por aí. Há centenas em que somos defrontados por obstáculos de toda espécie. Ficaria desse modo habilitado a conhecer a extensão e complexidade de nosso esforço em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. E fixando um gesto de carinho fraterno, interrogou: não terá você, presentemente, um caso dessa ordem, onde André possa recolher as lições precisas? Temos sim, esclareceu Apuleio atenciosamente. Temos o caso Volpini. E porque Alexandre ignorasse o processo a que se referia, continuou: logo depois de organizar as bases de Segismundo, ocupei-me de outros serviços da mesma natureza. E entre esses foi confiada à nossa vigilância a tarefa relativa ao irmão que mencionei. Creiam que tudo movimentamos no setor de assistência para evitar o fracasso do trabalho. Entretanto, tenho a experiência por absolutamente impraticável. Quer dizer, então, redarguiu meu instrutor com sabedoria, que a futura mãe não correspondeu à expectativa de nosso plano de ação? Isto mesmo, prosseguiu o interlocutor. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente há recursos a interpor. No entanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades e, atualmente, será vítima das próprias irreflexões pela 3ª vez, segundo parece. Debalde, temos oferecido o socorro de que podemos dispor. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar a vida e irmanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar seus planos sombrios, separam-na do próprio companheiro, ansiosas por lhe precipitarem o coração na esfera das emoções baixas. Enquanto Alexandre ouvia em silêncio, Apuleio continuou depois de longo intervalo. Volpini atingiu agora o 7º mês de gestação da nova forma física, mas a noite próxima será decisiva para ele. Já recebi um apelo dos colaboradores que ficaram nas imediações do caso, em serviço ativo, no sentido de evitar certas extravagâncias da futura mãe, projetadas para hoje. Entretanto, não creio que sejamos obedecidos por ela. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios, e se a pobrezinha não despertar para o dever,
abrirá ainda hoje uma terceira falência. Se André puder vir conosco, dar-nos-á muito prazer. Alexandre, que me parecia muito circunspecto naquele momento, dando a ideia de quem não desejava cultivar qualquer comentário menos edificante, considerou: nosso companheiro irá com vocês. Por vezes, para preservar convenientemente a saúde, é preciso conhecer as enfermidades. Para cultivar o bem, é necessário não ignorar a existência do mal. Com efeito, à noitinha, chegávamos Apuleio, 2 companheiros dele e eu, a uma residência confortável de aparência distinta. O grande relógio de parede mostrava 20 horas menos 5 minutos. Seguindo o diretor, penetramos um aposento bem mobiliado, onde se encontravam 3 entidades desencarnadas de horrenda figura, que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Conversavam entre si, combinando medidas detestáveis que não cabe relacionar aqui. A certa altura da palestra, porém, referiam-se ao caso da reencarnação de maneira franca. Não sei, comentou um deles, perversos inimigos do bem, por que a arte infernal vem resistindo o intruso? Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isto ocorre, disse o outro, é que há mãos de anjos trabalhando por trás. Pois que vão para o inferno, exclamou o que parecia mais cruel. Veremos quem pode mais. Cesarina já nos pertence 90%. Atende perfeitamente aos nossos propósitos. Por que um filho intrujão em nossos planos? É preciso combater até o fim. No entanto, considerou o terceiro, que até então se mantinha em silêncio. Há mais de 6 meses estamos trabalhando em vão por alijá-lo. Mas temos conseguido muito, tornou-o mais revoltado. Não creio que ele se possa aguentar por muito tempo. Talvez hoje façamos o resto. Um filho viria roubar-nos, talvez, a boa companheira com que contamos agora. Todas as atenções delas convergiriam para ele, e o nosso prejuízo seria enorme. Mas se existem mãos de anjo trabalhando, temos mãos de demônios para agir também. Já vencemos 2 vezes. Por que não vencer agora igualmente? E se o filho vier, considerou um dos interlocutores, certamente virá o esposo de regresso. Não poderemos conservá-lo à distância por mais tempo, caso isso se verifique. Isto nunca, respondeu o adversário mais feroz com a inflexão sinistra. Como era diferente aquela paisagem interior comparativamente à câmara de Raquel, onde se levara a efeito tão formosas observações referente à tarefa reencarnacionista. O aposento mantinha-se absolutamente desguarnecido de defesas magnéticas, e não se via o movimento de visitação espiritual da esfera superior que caracterizava a formação do novo corpo de Segismundo. Está observando, falou Apuleio gentil. Nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes devemos operar sob verdadeiras tormentas de ódio que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Este caso é típico. Recordei que a residência de Adelino se enchia diariamente de afeições do plano espiritual e perguntei: mas a futura mãe não dispõe de relações em nossa esfera? De qualquer modo, respondeu ele, sempre temos bons amigos na zona superior, aquela em que nos encontramos. Todavia, em certa circunstância, afastamo-nos voluntariamente deles. Cesarina poderia contar com diversas amizades. No entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. Audiobook do livro Missionários da Luz. Narrativa
Cristina Albuquerque.